Vamos a Brasília agora, porque com o início da CPMI do INSS na próxima terça-feira, a base aliada do presidente Lula terá como foco as fraudes no sistema previdenciário de governos anteriores e a devolução realizada na gestão do presidente Lula. Já a direita reúne uma série de pedidos como quebra de sigilos. Quem acompanha esse assunto é a nossa repórter Luciana Amaral, com quem a gente volta a conversar agora. Luciana, que mais você apurou aí em Brasília sobre esse início da CPMI, hein? Olha, Leandro, por enquanto a oposição conseguiu o controle da presidência e também da relatoria dessa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas a disputa agora então se concentra em ver quem vai conseguir a maioria. Isso porque significa na prática também o controle de aprovar ou então barrar requerimentos, pedidos de convocações também, como você bem disse, de quebra de sigilo. Questões que podem trazer constrangimento, digamos assim, a algum dos grupos. Entre os pedidos, por exemplo, estão convocações de ministros do governo atual de Lula, também membros da gestão Bolsonaro e até de Frei Chico, irmão do presidente da República, ele que é vice-presidente de um dos sindicatos investigados pela Polícia Federal. Bem, os aliados, então, do presidente Lula vão investir em dizer que a fraude teria começado ainda no governo de Michel Temer e ganhado escala a partir do governo Jair Bolsonaro. E isso com o cadastramento de mais instituições e também uma flexibilização na fiscalização, na avaliação dos petistas. A ideia é dizer que foi o governo Lula quem identificou e interrompeu esses problemas e que agora está devolvendo o dinheiro às pessoas que foram lesadas. Mas a oposição alega que o governo demorou a agir e vai investir então nesse discurso, nessa narrativa, além, é claro, do suposto envolvimento, de alguma forma, do irmão do presidente. Então, lembrando a instituição em que ele é vice-presidente, investigada pela Polícia Federal. A presidência em si da CPMI pretende que os trabalhos envolvam realmente gestões anteriores, mas incluindo desde o governo Dilma Rousseff, ela que também, então, presidente do PT, foi presidente da República, é do PT. Até o momento, o ex-presidente Michel Temer não se pronunciou sobre as supostas falhas no INSS em seu governo. Já o Jair Bolsonaro, em maio, logo depois que explodiu toda essa questão, toda essa polêmica, ele chegou a admitir a possibilidade de fraudes terem começado em sua gestão e falou que tudo seria investigado. Ele defendeu que se alguém do seu governo errou, que pague pelo erro, mas ele também ainda tentou argumentar que qualquer corrupção teria ganho escala agora durante o governo Lula. Portanto, a gente vê cada lado trabalhando para tentar convencer a população de quem realmente seria o responsável. A expectativa é que a CPMI comece de fato os trabalhos a partir desta próxima semana, investigando desde o governo Dilma Rousseff. Essa, pelo menos, é a vontade da cúpula da comissão. Volto contigo, Leandro. Semana bem agitada em Brasília essa agora. Obrigado, viu, Luciana, pelas informações. Eu vou chamar a Luísa Martins, que está na nossa redação em Brasília. Luísa, o que a gente pode esperar dessa primeira semana de trabalho da CPMI, hein? Leandro, a Luciana estava já pincelando um pouquinho, mas acho que a gente pode trazer como destaques, né, as aprovações que devem acontecer em relação aos convocados, né, dessa CPMI. A Luciana citou Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. Então, é esperado que esses requerimentos, né, para convocação dessas pessoas sejam aprovados nessa primeira semana de trabalhos da CPMI. O que tem ocorrido nos bastidores do governo, Leandro, depois que o governo cochilou ali, como disse a nossa analista Jussara Soares, e perdeu a relatoria e a presidência da CPMI para dois parlamentares de oposição, em uma reviravolta que ninguém previu que poderia acontecer. O governo está se mobilizando para garantir que ninguém falte, nenhum parlamentar da base do governo falte às comissões, às sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista e, com isso, garanta ali uma maioria para tentar
colocar eventualmente algum freio à tendência, vamos colocar assim, do presidente e do relator da CPMI de tentar vincular de forma taxativa o escândalo do INSS ao atual governo. Isso é algo que já é considerado certo ali nos bastidores e por fontes que acompanham essas discussões, de que, do ponto de vista do governo, o ideal teria sido conseguir a relatoria e a presidência da CPMI para que o foco não fosse somente no atual governo, mas trouxesse informações sobre a origem dessas fraudes, né? Sobre relatos e ocorrências de que se tem notícia de descontos feitos sem autorização dos aposentados e pensionistas e que remontam a governos anteriores, inclusive o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, com presidência e relatoria de parlamentares, nas mãos de parlamentares de oposição, isso o governo já sabe que vai ficar mais difícil e que vai haver, claro, uma condução da CPMI para colocar a responsabilidade, né, ou pelo menos o foco principal no atual governo, inclusive convocando, por exemplo, Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência quando essas fraudes vieram à tona, né? Então agora o trabalho é garantir que a comissão parlamentar, embora não tenha conseguido relatoria e presidência da CPMI, tem ali um amplo número para garantir um mínimo de equilíbrio ali na aprovação desses requerimentos. Uma outra questão que a gente pode esperar também, Leandro, é talvez uma enxurrada de processos ali no Supremo Tribunal Federal. Sempre que tem uma CPMI, as testemunhas que são convocadas, pessoas que eventualmente são investigadas em algum escândalo, costumam acionar o Supremo repetidamente em busca ali de um salvo-conduto para permanecer em silêncio, para ser dispensado até algumas vezes de comparecer às convocações da CPMI. O Supremo tem até uma jurisprudência bastante pacífica nesse sentido, na avaliação dos ministros, quando a pessoa é testemunha, ela tem a obrigatoriedade de comparecer à CPMI, mas tem, em alguns pontos, uma leve confusão sobre o que diferencia uma testemunha de um investigado, né? Em algumas ocasiões o Supremo costuma garantir, né, a prerrogativa do direito à não autoincriminação, direito ao silêncio, como se costuma chamar. Então, é até algo que a gente precisa ficar de olho ao longo dos próximos dias, né, Leandro, para ver se isso vai ficar tudo em um relator, concentrado em um relator apenas, ou se isso vai ser pulverizado ali entre os gabinetes dos ministros, mas o certo é que várias dessas convocações devem, então, bater ali no STF para que se decida justamente sobre isso, do comparecimento ou não e do direito ao silêncio ou não. Vamos acompanhar para ver durante a semana quem vão ser os primeiros convocados.